Então, realmente... Mas sabe por que essa questão é importante? É porque assim, as pessoas olham pra Laura da internet e as pessoas... tipo, a Laura da internet é menos importante do que a Laura que cresceu vendo amigos sendo mortos na onde cresceu. Uhum. Então, quando eu tô nesses espaços, eu tento falar pela região que eu cresci. Quando eu falo que é a segunda pior cidade para ser mulher da América Latina, que a gente tem 5 presídios, que a gente tem dados muito altos, a gente, mais de 60% da população mora em área de risco e de vulnerabilidade, que eu cresci morando numa casa que tinha... Não era uma casa, era um barracão de 3 cômodos, com meu pai trabalhando sozinho para bancar os 2 filhos. Pra mim é um tema muito sério, sabe? Então isso me faz meio que voltar em mim muito foda. E me faz lembrar do porquê que eu luto. E aí eu acho que essa é a grande questão, Vinícius. Tipo, eu acho que a gente precisa de estar ciente do porquê que a gente luta. Toda vez que eu esqueci e que eu me aproximei muito, tipo, de rede social só, ou de pautas que assim, seguidores, eu meio que esqueci do porquê que eu tava. A gente conquistou uma lei agora lá em Ribeirão das Neves, que é do Jefferson. Jefferson foi morto na porta da casa dele. Eu pesei o clima, mas eu vou falar isso. Não, mas o Jefferson foi morto na porta da casa. Ele tava com... Tipo, o sobrinho dele, do lado dele. Caralho. Com a carteira de identidade dele. E mataram ele por ele ser preto. Tipo, não tem outra desculpa. Ele é nosso amigo, ele é nosso companheiro. E a gente não vai deixar ele ser esquecido. É isso. De verdade, a gente não vai deixar ele ser esquecido. Pode acontecer o que for. Com o cursinho, com a cozinha solidária. Ele é parte da gente. Porque era pro Jefferson estar numa faculdade. Então, assim, eu acho que o que torna a gente de esquerda, e o que deveria tornar a gente de esquerda, é lembrar que o motivo do Jefferson não estar vivo e que a gente luta para que jovens como o Jefferson estejam vivos. É isso que me faz todo dia levantar da cama e falar, mano, é isso que faz. E aí, ontem eu entrei no meu Instagram e eu vi o Thiago, que é um companheiro do cursinho, emocionadíssimo, falando, gente, agora é lei aqui em Neves, a gente tem homenagem ao Jefferson. E é isso, assim, a polícia tentou incriminar ele, a família, as pessoas viram que não era por causa disso, só que agora a gente conseguiu, velho. Tipo, a gente era um bando de gente lutando sem porra nenhuma contra a prefeitura, contra a gente rica, contra a polícia, e a gente conseguiu provar que ele simplesmente foi morto por negligência do Estado, e ele tem uma lei em homenagem a ele para impedir que pessoas se tornem isso. Isso me faz ser de esquerda. Isso que é o que nos torna diferente, entende? É isso. Desculpa, eu bebi muito. Não precisa pedir desculpa de verdade, você falou, tá? Cara, pode falar uma coisa? Num passado distante, eu vi um vídeo que o cara falava sobre direita e esquerda. E eu debochava desse vídeo. O cara, tipo assim, o cara de esquerda, ele é humanitário, ele pensa nas pessoas. O cara de direita, ele quer tipo, sei lá... que o dinheiro, que, sei lá... Cara, e é meio que isso hoje em dia. Eu fico meio bolado com essa porra. Que, tipo assim, eu vejo... Mas é muito claro no Bolsonaro, por exemplo. Cara, quando teve uma crise de saúde pública que foi a das maiores da história do planeta Terra, ele debochou da saúde das pessoas. Ele debochou das pessoas morrendo. Ele debochou ele não cuidou do povo. É cuidar. Ele não cuidou. Você pode falar o que você quiser, por exemplo, até do Lula, né? Tipo, que é, hoje em dia, enfim, o nosso presidente... tem muita coisa errada com o governo dele, a gente sabe disso. Mas ele é um cara muito mais humano. Sim. Ele é um cara muito mais humano. Eu duvido que ele teria uma postura como o Bolsonaro teve de debochar de gente morta. Porque só no Brasil foram mais de 600 mil pessoas mortas. Como é que você zoa disso? Como é que você brinca com isso? Como é que você fala num socoveiro? Como é que você imita a pessoa com Covid? Eu vou falar uma coisa assim. Então, assim, como é que você ainda... atrasa a vinda das vacinas, é contra a vacina, se posiciona contra a vacina, não quer que abra a sua carteira de vacina, que é uma parada que salvou as pessoas, né? Então, assim, pra mim é isso, é muito isso, direita e esquerda. Pra mim, direita é um negócio muito elitista, é isso. Você é desumano também. Aí vocês falam que, eu falei até agora da esquerda elitista, mas assim, a direita é uma parada muito que pensa isso, tipo, é quase que, porra, vamos limpar o que a gente acha que tá errado, vamos limpar, não vamos tentar solucionar, a gente vai limpar, a gente vai se livrar, vamos sumir com o problema,
Se a gente pudesse, a gente bombardearia favela, a gente sumiria com pobre, com preto, não sei o quê, e a gente faria um país perfeito que é o... Entendeu? Pra mim é isso, extrema-direita. Pra mim é isso. É assim. A esquerda, eu vejo uma coisa muito mais humanitária. Aí vocês podem falar, mas a esquerda rouba. Ai, mas não sei o quê. Mas não sei o quê. Mas pra mim... Que é uma mentira, inclusive, vai sair vídeo no meu canal sobre corrupção e esquerda, porque é mais complexo. Desculpa te cortar, doutor, pode falar depois. Não, só ia falar que isso que o Magal falou, desculpa, depois pode até voltar. Não, é que assim, cara, eu vi um post sobre isso. Eu não vejo o lado humano na direita, desculpa, eu não vejo. Eu vejo hipocrisia na direita. Então, eu vi um post justamente sobre isso, que assim, há 10 anos atrás teve um caso na Inglaterra de um imigrante, uma criança que morreu na praia da Inglaterra, e assim, e causou uma comoção absurda. Aí aconteceu essa semana a mesma coisa, apareceu um post assim, gente, uma criança foi encontrada morta no canal da Mancha, tipo assim, tinha, sei lá, não sei quantos mil likes de pessoas rindo, tipo assim, entendeu? É isso que as pessoas hoje em dia, assim, tem uma desumanização das coisas, tá, que tem acontecido. A ideia da extrema-esquerda... Que é um negócio bizarro, assim, é bizarro. E é uma coisa que é culpa do Trump, é culpa do Bolsonaro, é culpa do Nicolas Ferreira, é culpa de todo mundo que causa esse efeito. Desumaniza. É tanta brutalidade, tantas opiniões absurdas, bizarras que batem na gente, entendeu? Que deixa as pessoas desumanas, de verdade, assim. Tem um autor que o nome é Bauman. Eu não sou muito fã da coleção dele sobre mundos líquidos, mas ele tem um que o nome é Estrangeiros Bate à Porta. E ele tenta entender o que é o fascismo, e ele fala que é como se eles estivessem pintando um quadro, e tudo que é feio deve ser deixado para fora. Então, uma pessoa que está em situação de rua é feia, não deveria estar nesse quadro, então essa pessoa pode ser excluída. A vida do meu amigo Jefferson valia menos, porque ele é um menino negro, pobre de Ribeirão das Neves. Quem vai se lembrar dele, no fim das contas? Então, ele pode ser excluído. No período da Covid, eu perdi muitos familiares. E essas pessoas não tiveram o direito de parar. Elas tinham que ir todo dia, levantar, sair de Ribeirão das Neves, ir para Belo Horizonte trabalhar e voltar para Ribeirão das Neves. E muitas delas morreram por conta disso. Então, eu não sou uma pessoa que diz que o governo do Lula e o governo do Bolsonaro é a mesma coisa, porque eu senti na minha pele que não seria a mesma coisa. Eu sou a pessoa que estava na linha de frente na entrega de cesta básica e que estava na linha de frente em relação ao álcool em gel. Eu vi o peso que foi a pandemia e a fila de ossos que todo mundo documentava. Eu tirei uma das fotos. Eu estava lá. Eu vivi isso. Então, uma coisa que eu sei, assim, tipo, com muita clareza, é que, para a direita, existem algumas vidas que podem ser excluídas. E é muito claro quando a gente olha, por exemplo, o que foi o 8 de janeiro. O que não é isso do que vidas que podem ser rifadas e outras não? Gente, eles usam o termo da Débora do Batom, mas eles estão um pouco se ferrando para a Débora do Batom. A preocupação deles é se o Bolsonaro, e agora que chegou na alta patente, quando você olha o voto que teve agora do ministro dele falando, ai, não, eu sou contra e tudo mais, ele sendo que ele votou a favor de 27 anos de cadeia para um cara que não tinha ligação com quem dava o dinheiro. Porque qual que é a questão? É chegar até militares, a políticos e quem realmente tem dinheiro. A vida dessas outras pessoas, tudo bem ser excluída. Tudo bem ser descartável. Eu acho que, quando a gente fala de extrema-direita, a gente está falando disso. E qualquer movimento, ou grupo político, ou figura pública que critique, e tem que criticar mesmo, eu sou uma pessoa extremamente crítica ao Lula, a gente tem que apontar uma via alternativa a ele. Porque senão o que a gente está fazendo é desmobilização, Magal. Se a gente não aponta uma outra via para os problemas que a gente tem, o que a gente está fazendo é desmobilização. Porque a gente tem uma questão prática, que é, ano que vem tem eleição. E não é que eleição muda as coisas, mas que é um grande expoente em relação à mobilização social, de luta e tudo mais. Você precisa de apresentar uma alternativa a isso. Qual que é a alternativa? Quando a gente olha o MST tem 500 mil famílias assentadas, as pessoas não têm ideia do que é o MST. O que é 500 mil pessoas assentadas? 500 mil famílias organizadas dentro de um movimento social. Famílias, não é pessoas. E aí, eu acho que o meu avô é o maior exemplo. O meu avô é uma pessoa que não teve acesso à saúde, à educação, à terra. Quando ele entra para o MST, ele começa a entender o papel dele, ele entra na educação de jovens e adultos e fala,
eu consigo aprender a estudar. Meu avô, que era uma pessoa turrona e brava com a vida, começa a se tornar poeta. Meu avô terminou a vida dele fazendo poesia. E lutar por ter direito à escola. Sabe? Porque é uma formação de pessoas, de indivíduos. E isso não é fácil. Não é fácil você conseguir organizar esse número de pessoas. Você precisa de ter uma mobilização. E aí, tipo, só para encerrar essa fala, que eu fui e voltei, tem uma história que eu sempre gosto de contar, que é do assentamento Marielle Vive, que é um assentamento aqui de São Paulo, que para mim foi o assentamento mais difícil que eu estive dentro. Mais difícil. Gente, não tem água. Tinha rato, assim, em cima da cama. Não tinha água encanada porque a prefeitura cortou a água do lugar porque queria que as pessoas fossem embora. Isso era em São Paulo, tipo, capital ou não? Era onde? Não, na região de Valinhos. Ah, tá, entendi. Gente, nenhuma dessas passeatas que as pessoas saíram para fazer mobilização em torno de pedir água, pedir luz, o que eles falaram? Pensaram, vamos fazer com que as pessoas entendam que a gente está aqui para plantar, para colher, porque a gente nunca teve acesso à educação, muita gente parou de estudar na 4ª série, e a gente quer mostrar o que a gente está fazendo, que é a nossa plantação, que é o mais bonito que a gente faz, que a gente vai vender na feira. Cada um pegou uma mudinha que produzia no seu quintal, levou até a porta da prefeitura para pedir para que eles ligassem a água. E quando eles chegaram lá, e aí tem o seu Luiz, que é um senhor que estava sendo alfabetizado, ele estava aprendendo a escrever, e nesse dia ele escreveu a primeira frase dele. Ele já tinha aprendido a escrever o nome dele. E ele escreveu, eu sou Luiz, sou sem terra, vou à luta. Ele pegou a mudinha dele e foi junto dos outros na porta da prefeitura. Ele estava caminhando, passando para frente com a mudinha de planta dele, e passou um cara com um carro, ficou com raiva de ter gente ali na porta da prefeitura e atropelou seu Luiz. Seu Luiz morreu na mesma hora. Caralho. Ele morreu. E, assim, a questão que eu acho que é importante a gente entender é que quando a gente está falando, quando tem uma figura como o Bolsonaro falando que sem terra precisa ser exterminado e faz arminha com a mão, ou chama, a gente está falando de pessoas que perdem a vida dentro desse processo. O seu Luiz não vai voltar. O seu Luiz, do ponto de vista de lucro, do ponto de vista de que seria uma pessoa que trazia retorno para o governo, porque as pessoas também veem a educação como investimento, que é uma forma de ver. Estava perdido, não teria para que ele educar uma pessoa de 60, 70 anos. Para que ela vai querer aprender a estudar, aprender a ler? É dinheiro perdido. Só que educação é um direito humano. Educação não tem que te trazer lucro. Ela tem que... É um direito humano. O seu Luiz merecia ter água para poder estudar. E ele merecia poder, pela primeira vez na vida dele, aos 70 anos, ter acesso à saúde, que era no território que ele estava, e poder plantar as plantas dele e as ervas dele e as verduras dele. Você tem que pegar parte do que ele plantava, que é o que meu avô fazia, e entregar para dono de uma terra. Era direito do seu Luiz ter isso. Só que ele foi morto por tentar fazer isso. Essa que é a questão. Quando a gente está falando de luta urbana, o que é ser de esquerda, o que defende a extrema-direita. Esse cara que matou o seu Luiz, ele não ficou um dia preso. Nenhum dia preso. Cara, eu ia até falar uma última coisa pra encerrar, antes de voltar a falar besteira. Só pra dizer, gente, ficou 3 horas aqui zoando. Desculpa, mas é isso, mas é um podcast que às vezes a gente precisa também dar uma acordada.